Jovens, deixa eu falar com vocês uma coisa. Existe no mundo dos smartphones várias sacanagens feitas pelas próprias empresas, tá? Eu não sei se eles acham que iam lucrar mais com isso, ou vocês acham que iam lucrar menos, ou se acha simplesmente ou botar na mão de uma criança fazer as coisas para eles, tá? Então tem smartphones aí no mercado que eles simplesmente se ferraram por causa da própria empresa, tá? Então hoje eu fiz uma lista aqui de 5 smartphones zoados pela própria empresa que os construiu, tá? Vou arrumar um títulozinho melhor, pode ter certeza. Então, bora pra vinheta. E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Gente, é como eu disse no início do vídeo, tá? Existem coisas que são inexplicáveis, certo? Como a própria empresa avacalhar um aparelho. E eu poderia pegar essa lista aqui e colocar 500 aparelhos aqui, cara. Por quê? A gente não sabe muito bem o que é que aconteceu. Se foi simplesmente o fato de a empresa simplesmente falar assim, nossa, nós fizemos uma coisa muito ruim e a gente precisa resolver, ou a empresa pensar, nós fizemos uma coisa boa demais e precisamos resolver. Quem entende, entende, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer essa lista aqui, lembrando que a lista foi eu que montei, tá? E eu vou explicar o porquê dessas coisas acontecerem. Já vai descendo aí, já vai dando um like, inscrição no canal, cara, Paranauê de sempre aí. Fechou? Então, vamos lá. Jovens, o primeiro smartphone é o Poco X3 Pro. Ciro, o Poco X3 Pro tá morrendo. Ciro, o Poco X3 Pro. O Poco X3 Pro não tá morrendo, tá? Mas o que aconteceu com o Poco X3 Pro? O que aconteceu com o Poco X3 Pro foi o seguinte. Os primeiros lotes do Poco X3 Pro vieram com defeito de fábrica no hardware, tá? Então, alguns exemplares do Poco X3 Pro estavam apresentando problemas desde o seu lançamento. Alguns já saíam da caixa com hard brick, tá? Isso aí aconteceu, só que foi corrigido nos outros lotes, certo? E aí, jovens, é que vem a questão. A fama pega, tá? E aí, com o lançamento da MIUI 13, muita gente aproveitou para falar que o celular estava morrendo com a MIUI 13. E, na verdade, isso não é verdade. Na verdade, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que alguns exemplares do Poco X3 Pro, lá no início, no seu lançamento, foram lançados com esse problema técnico, tá? Problema técnico esse que foi corrigido nas outras versões, tanto que eu tenho o Poco X3 Pro e o meu não deu problema nenhum, porque foi um dos últimos lotes lançados, tá? A fama ficou. Então, a própria cagada da Xiaomi no lançamento, nas primeiras versões do Poco X3 Pro, causaram isso aí. E eu temo dizer, cara, que o Poco X3 Pro e o Poco X3 NFC, eles tiraram eles comeram toda a fatia de mercado da linha Mi da Xiaomi, tá? Da linha Xiaomi, que na época do Poco X3 Pro, se eu não me engano, os celulares da Mi lançados era a linha Mi 10. Então, a linha Mi 10, cara, caiu no esquecimento. E todo mundo comprou Poco X3, X3 NFC e X3 Pro, porque era um custo-benefício absurdo, tá? Putz, jovens, nós tínhamos aí um celular, eu comprei meu Poco X3 Pro caro, eu comprei por R$ 1.600, um celular com Snapdragon 860 por R$ 1.600, meu amigo. É quase de graça, tá? Porque é um processador da linha 800 da Qualcomm. É um processador da linha top de linha da Qualcomm, tá? Então, a Xiaomi deu essa mancada no lançamento do Poco X3 Pro, com os primeiros lotes apresentando esse problema. E aí, é o primeiro smartphone que a própria empresa cagou nele, né? E gerou uma fama que permeia até hoje no Poco X3 Pro, infelizmente, tá? Próximo smartphone da lista, jovens, é um smartphone que causou um reboliço tão grande que fez a Samsung perder tanto dinheiro
por causa de um projeto errado. Esse aparelho é o Galaxy Note 7. Jovens, isso aqui deu um problema que vocês não têm ideia. Galera mais novinha aí, capaz que não vai nem lembrar. Em 2016, o Note 7 foi lançado como o aparelho Ultra Power Mega Blaster topo de linha da Samsung. Só que as primeiras remessas dele começaram a pegar fogo. Não tô zoando, explodir por causa da bateria. A Samsung tentou colocar uma bateria maior, tá? Com mais capacidade, certo? Uma bateria que era de, quer ver? Uma bateria de 3.500 mAh. Para a época, jovens, 2.800 mAh é o que vinha nos topo de linha, tá? Então, a Samsung colocou uma bateria maior em um pequeno espaço. Ela tentou comprimir o máximo essa bateria, tá? Para que o smartphone tivesse uma maior duração, óbvio, né? Só que houve um problema no circuito e esse celular ele não carregava e parava de carregar. Era uma coisa meio que ele carregava e ficava armazenando. A bateria dele inchava e explodia, tá? Muita gente falou que o problema era no CI de carga dele, que o circuito de carga dele não monitorava bem o carregamento e aí inchava a bateria. Outros falaram que o problema era a bateria dele mesmo, que inchava e explodia por mal construção. Nunca foi dito ao certo, se foi eu não vi, tá? Do que realmente aconteceu. Só que foi o maior recall da Samsung, tá? O que é um recall? Recall é quando você retira os produtos da loja, tá? Retira, não deixa vender mais. Não, me dá o seu. Aí a Samsung tava pegando, quem comprou o Galaxy Note 7 teve problemas com ele, a Samsung deu um Galaxy S8 Plus pra pessoa, tá? Tipo assim, me dá o seu Note 7 que eu te dou um Galaxy S8 Plus no lugar. Obrigado, amigo, você é um amigo. E foi isso, cara. Então, as ações da Samsung caiu, foi uma confusão danada. Aeroportos estavam proibindo as pessoas entrarem em aviões com o Note 7. Então a própria construção da Samsung, a própria Samsung cagou completamente esse aparelho, tá? A própria Samsung cagou totalmente esse aparelho. Por quê, Ciro? Por causa de construção, engenharia, tá? Então é um aparelho que a Samsung quer esquecer que ele existiu. A verdade é essa. O próximo da lista é outro Xiaomi. E esse, cara, eu vou te falar a verdade, tinha tudo pra emplacar, cara. Tinha tudo pra emplacar. Mas eu não sei o que esse chinês quer. É só... Chinês é um país socialista, mas na verdade quer dinheiro mais que tudo, tá? Que é o Poco M3. Jovens, o Poco M3... Eu, Ciro, acho o Poco M3 a coisa mais linda, cara. Mais linda. Eu fiz uma análise de um aqui uma vez, só que até então os problemas dele não estavam aparecendo. Um celular que dura bastante a bateria, ele tem um gerenciamento de bateria sensacional, ele tem um processador bom, tá? Porque o Snapdragon 662 é quase um Snapdragon 660 ali, um pouquinho melhorado. Ele tem uma GPU boa, ele tem uma tela bonitinha, ele tem uma bateria grande, uma construção bacana, tinha tudo para ser um sucesso de vendas. E foi, cara, ele vendeu bastante. Só que o problema, de novo, bateria, placa, construção, o celular começou a desligar e não ligar mais, tá? Eu fiz até vídeo aqui de alguns indianos que descobriram que tirando 2 bobinas da placa-mãe do telefone, o telefone ligava, porque as bobinas estavam numa posição errada. Gente, pelo amor de Deus, a Xiaomi não é empresa de esquina, não. Então, é uma cagada que a própria empresa fez, tá? E ferrou completamente o smartphone, que poderia ser um dos maiores custo-benefício da época dele, de 2020. Jovens, esse celular ele tinha tudo de bom. Ele tem tudo de bom, assim. Porque eu tive um nas minhas mãos, eu tive a oportunidade de testar ele por uma semana. E, jovens, eu gostei dele. Um celular low-RAM, um celularzinho de entrada, ele é bacana demais.
O Game Turbo dele vinha com mudança de voz, vinha com todos os recursos. Ele era bom pra rodar jogo. Eu tenho teste de jogos dele aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou colocar nos cards aí. Então, um aparelhinho bom, cara. Aparelhinho bom. Só que tem esse problema. E o pior de tudo, cara, não foi solucionado. A Xiaomi simplesmente parou de fabricar e tchau. Sabe? Então, é um celular que eu realmente, João, eu não recomendo ninguém comprar o Poco M3, porque ele tem esse problema, tá? Ele tem esse problema, é um problema de construção, e a Xiaomi cagou nesse smartphone, mas foi uma coisa bizarra, tá? O próximo da lista, jovem, é um celular que eu tive, certo? E ele, cara, ele se lascou, e eu vou te contar pra vocês por quê. Por causa de uma tela trincada. Eu não tô de zoeira, ele queimou por causa de uma tela trincada, que foi o Moto G4 Plus. Jovens, o Moto G4 Plus, ele tinha tudo para ser um smartphone bom, tá? Ele era um smartphone muito bom. Pra época dele, óbvio, né? Que ele é de 2016. Só que o que acontece com o Moto G4 Plus? Ele tinha uma câmera muito boa, foco a laser, que era uma coisa que deveria voltar. Hoje não tem tanta necessidade do foco a laser, porque as lentes dos smartphones hoje são bem mais evoluídas. Mas ele tinha ali o seu Snapdragon 617, Adreno 415, 2 GB de RAM 32, que era ali o que a gente tinha na época, tá? Ele era um aparelho bom. Só que, mais uma vez, construção. Mais uma vez, jovens, construção. O Moto G4 Plus, ele tem um problema crônico, que se ele trabalhar muito tempo com a tela trincada, ele fecha curto e queima. Eu tenho um vídeo aqui. Eu não sei se eu tenho esse vídeo ainda. Não tenho. Eu tirei esse vídeo do canal. Do Moto G4 Plus que eu tinha, ele deu um problema na tela. E quando eu fui trocar a tela dele, o conector que conecta a tela na placa-mãe estava derretido. Eu não tô zoando. A tela dele fechou tanto curto que o conector da tela derreteu. E esse smartphone tem um problema, que é o quê? Muitos técnicos aí vão concordar comigo. Que ele tem um problema no CI de carga. Ele carrega e do nada ele para de carregar, e no CI de áudio. Do nada ele para de sair som e não tem isto que faz ele voltar a dar som. Não adianta trocar alto-falante, não adianta nada. Ele simplesmente para de dar som. Então, é um celular que tinha tudo para ser bom, e a própria construção, que foi a primeira versão de Motorola da Lenovo, foi o Moto G4, a linha Moto G4, e a Lenovo chegou destruindo completamente, quase que falha a linha Moto G com isso aqui, cara, sério mesmo. Tinha tudo para ser bom, mas aconteceu isso aí. E o último smartphone, jovens, esse aqui, cara, esse aqui eu tive uma experiência pessoal com ele. Pessoal. E mais uma vez, a empresa que caga na construção do aparelho. E era um aparelho topo de linha da época, tá? Que é o LG G3. Jovens, o LG G3, deixa eu explicar para vocês. Ele é bonitinho pra caramba, tela 2K, uma câmera boa. Na época que ele foi lançado, ele tinha um processador de 2.5 GHz, que era o Snapdragon 801, se eu não me engano. 801, isso mesmo. Era um aparelho pra nego nenhum botar defeito. Pra época, ele era sensacional. Ele foi o primeiro aparelho que eu tive que filmava com as duas câmeras simultaneamente, tá? Só que o que acontece com esse aparelho? Ele tem vida útil. A vida útil dele é de 1 ano exatamente. Eles construíram esse aparelho, ele era muito fininho e todo em plástico. E para dissipar o calor, ele tinha uma plaquinha de alumínio. Só que essa placa, ela ficava distante do processador. Era a coisa mais estranha do mundo. Eu não tô de zoeira. Era a coisa mais estranha do mundo. Eu sei porque eu abri o meu para ver. Sabe como é que eu fiz o meu durar mais tempo? Não vou mentir para vocês. Eu desmanchei ele, comprei um termopad. Quem não sabe o que é termopad, pesquisa na internet aí. Comprei um termopadzinho de 1 milímetro e coloquei o termopad, coube entre a placa, entre o processador
E a placa de resfriação, cara. Resfriação é foda, né? E a placa de resfriamento, a plaquinha de alumínio. Então, com esse jeitinho que eu fiz, ele durou mais tempo. Mas depois, cara, ele foi apresentando vários e vários problemas crônicos devido ao superaquecimento, derretimento de solda, inchaço de bateria. Jovem, nossa senhora. E aí foi um ano exato. Ele desligou e não ligou mais. Eu lembro até hoje, eu tava respondendo a minha esposa pelo WhatsApp. Respondendo, ele desligou. Nunca mais ele ligou de novo. Nunca mais. Deixei ele num canto, cheguei pra pegar ele no outro dia, a bateria tava inchada. Ele superaqueceu desligado. Com o risco dele explodir a bateria. Então, quer dizer, é um aparelho que, sem brincadeira nenhuma, o que a LG fez com esse aparelho aqui foi absurdo, cara. E ele era um aparelho tão bom, cara. Não tinha essa Custom 1 que dava errado nele, cara. Eu usava nele a Viper OS, na época, tá? Era uma Custom 1 brasileira. Eu usava nele a Viper OS. Porque o sistema da LG que vem nele é horrível. O sistema da LG é podre, tá? E eu usava a Viper OS nele. Eu sempre usava Custom 1 nele. Eu não usava o sistema da LG. Eu sempre usava Custom 1 nele. E, jovens, eu vou falar com vocês, a coisa mais gostosa do mundo era usar Custom 1 nele. Porque ele rodava tudo com tanta primazia, com tanta fluidez, que era uma coisa maravilhosa. Só que tem esse problema da construção de ferrar tudo ali dentro do smartphone com o tempo, tá? Por causa de dissipação de calor. É uma coisa absurda, cara. E pra mim, cara, uma coisa que eu falei e repito. Pra mim, o produto tem que funcionar, tá? Não importa aí o que o produto faz ou deixou de fazer. Pra mim, ele tem que funcionar, tá? A verdade é essa. Eu bati tanto naquela MXQ, tanto que tem gente ainda que defende aquele negócio. Não, você tem que comprar um cooler, você tem que trocar dissipação, você tem que... Porra, cara, eu paguei 150 pau no negócio. Eu quero que o trem funcione. É isso, só isso que eu quero. Tá? Agora eu ficar dando a jeito pro negócio funcionar, pelo amor de Deus. Tá? E o LG foi isso, cara. Como eu não tenho até hoje grana pra trocar de smartphone quando eu quiser. Mas, como eu não tinha grana pra trocar ele, eu tive que ficar fazendo a jeito, abrindo ele todo dia. Gente, vocês não têm ideia. Eu ia trabalhar com a chavinha Allen no bolso. Se caso desse algum BO ali pra me ver se eu conseguia resolver. Não dá, cara, não dá, sabe? E é isso aí, jovens. Me conta nos comentários outros smartphones de todas as marcas que vocês conhecem que a própria empresa lascou com a vida dele, tá? E é isso aí. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.